Estamos começando o nosso programa dizendo que o prefeito cearense do município de Acopiara, Antônio Almeida, surpreendeu a todos ontem, no meio da tarde, anunciando ao vivo que uma decisão de membro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará o havia reintegrado ao cargo do qual estava afastado, também por decisão judicial, a pedido do Ministério Público Estadual, acusado de desvio de recursos públicos. Não se conhece a fundamentação da decisão do magistrado que o reintegrou. Nenhuma informação oficial no site do Tribunal de Justiça, apesar da importância da decisão. Também nada há de informação sobre o caso no site do Ministério Público cearense, que deve explicações não apenas aos munícipes de Acopiara, mas a todos os cearenses. Aliás, no Ministério Público, no setor de comunicação, nenhum servidor atende às ligações feitas para o telefone 345-23717, número constante do seu site oficial. No Tribunal de Justiça, a assessoria atende. Lamentável que tão importante informação seja desprezada pelos setores de comunicação do Tribunal de Justiça e do Ministério Público Estadual. Mesmo que a decisão do desembargador tenha como apoio uma possível falha do representante ou de representante do Ministério Público Estadual. Vamos ouvir o que disse o prefeito Antônio Almeida ontem. Amigos e amigas, tenho uma boa notícia a dar a todos vocês, a todo o povo de Acopiara. O Tribunal de Justiça mandou Antônio Almeida retornar à Prefeitura de Acopiara. Eu não poderia nunca deixar de compartilhar essa boa notícia com todo o povo querido e amado da terra do Lavrador. Estamos de volta. Antônio Almeida está de volta. E amanhã estaremos aí. Um abraço fraternal e muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Para os munícipes e os cearenses de resto, nada, porque as acusações contra ele são muito fortes. A vereadora lá de Acopiara, Simone Félix, uma das integrantes da Câmara Municipal daquele município, também ontem, logo depois dessa manifestação de Antônio Almeida, externou sua surpresa em vídeo que publicou em suas redes sociais. Vamos ouvi-la. Através dos meios de comunicação, com surpresa, a notícia do afastamento, do suposto retorno do senhor Antônio Almeida, né? Investigado e acusado por diversos tipos de corrupção. É dizer que a Acopiara precisa construir um novo amanhã, onde a prioridade dos governantes seja de cuidar do povo e não viver na porta da justiça, tentando se manter a todo custo no poder. Que amanhã seja de fato um novo dia. Fico triste em nome de todos os acopiarenses. Acopiara é manchete, Acopiara é nas redes sociais, corrupção, desmantelo. E hoje eu vejo aqui essa casa de parabéns, parabenizando. Eu quero dizer só isso. Quem perde com tudo isso é o povo. Essa manifestação da vereadora Simone Félix, que está nas redes sociais, foi proferida no plenário da Câmara Municipal de Acopiara. Para que tenhamos certeza
da pobreza de muitos dos nossos políticos, a volta de Antônio Almeida, muito conhecido no ambiente tóxico da política cearense, recebeu o aprovo de alguns dos seus correligionários, principalmente dos deputados Daniel Oliveira, estadual, e Eunício Oliveira, federal, passando a ideia, ambos, de que estão todos, prefeito e deputados, no mesmo campo ruim da política cearense. Os deputados federais aprovaram ontem, em regime de urgência, já à noite, aliás, urgência urgentíssima, a primeira parte da mini-reforma eleitoral e política para ser já aplicada nas eleições do próximo ano. A votação na Câmara, o resultado dessa decisão consta do registro oficial no site daquela Casa do Congresso Nacional. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta última quarta-feira, o texto base da mini-reforma eleitoral, que altera regras de prestação de contas, candidaturas femininas, federações partidárias e propaganda eleitoral, entre outros pontos. Foram 367 votos favoráveis e 86 contrários. Os destaques que podem mudar trechos da proposta serão votados nesta quinta-feira. A legalização das candidaturas coletivas para deputados e vereadores e o transporte público gratuito obrigatório no dia das eleições são as principais inovações do texto. As novas regras precisam virar lei até o dia 6 de outubro para valer nas eleições municipais do ano que vem. O relator da proposta, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, afirmou que o objetivo é aprimorar o sistema atual com simplificação e ajustes de pontos que hoje são questionados na Justiça. É indispensável que nós racionalizemos o processo de prestação de contas e estamos simplificando as regras da propaganda eleitoral para prestigiar o próprio candidato, disse. Na verdade, essa reforma, ou essa mini-reforma, como eles chamam, no geral é um retrocesso. Embora alguma coisa devesse ser feito para atualizar pequenos detalhes da legislação vigente que temos no país sobre eleições. Mas muita coisa que eles estão acrescentando aí, no pouco que eles dizem que estão acrescentando, é um retrocesso, de fato, um retrocesso. A propósito disso, está andando celeremente, sem muita atenção por parte do nosso trabalho, do trabalho de comunicação, a PEC, proposta de emenda à Constituição, chamada de a PEC da Anistia. Essa PEC, dentre outras coisas, ela vem salvar os 4 deputados estaduais cearenses do PL que tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral em razão de o partido deles, o Partido Liberal PL, não haver cumprido no todo a lei de cotas nas eleições estaduais do ano passado, quando não apresentaram, além de não apresentar o número exato de candidatas, algumas candidatas foram apresentadas de modo fraudulento, porque eram candidaturas fictícias. O certo é que essa PEC, que anistia os partidos políticos
de vultosos valores de multas a eles aplicados pelo Tribunal Superior Eleitoral, obrigando-os a devolver recursos do fundo partidário. Além dessa anistia, anistia também os partidos e os deputados eleitos pelos partidos que não cumpriram a cota de gênero. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já já estaremos na sequência do nosso programa. Os deputados estaduais cearenses, integrantes da CPI da COELCE, ou Enel, reuniram-se ontem para ouvir o presidente da Agência Reguladora de Serviços do Ceará, o senhor Hélio Winston Leitão, que disse, sem surpreender a ninguém, que aquela agência reguladora é incompetente para fiscalizar a COELCE na parte referente à distribuição de energia. E aquela outra questão da parte administrativa, que era de que a COELCE não cumpre o prazo para fazer religações ou ligações, etc., também a ARCE não faz absolutamente nada. Hoje, ela praticamente é um cabide de empregos para parentes e amigos de uns poucos deputados estaduais. Mas vamos ouvir o que disse o senhor Hélio Winston Leitão. Eu coloco que as ações de fiscalização são determinadas pela ANEEL. Nós não temos, deixando muito claro aqui, deputado Fernando, deputado Carmelo e deputado Guilherme, nós não temos nenhuma autonomia de estabelecer, de escolher ou de indicar uma fiscalização. Muitas vezes chega um prefeito, chega um agente público de um município, trazendo alguns problemas no seu município, e eu não posso determinar, eu, enquanto ACE, não posso determinar uma fiscalização. Preciso uma autorização da ANEEL. Então, é toda uma burocracia que muitas vezes a ANEEL não autoriza. Então, sem isso, eu não posso fazer. E tem um dado importante também que eu coloco, que desde 2018, são 5 anos, que nós já aplicamos 54 milhões, quase 55 milhões de multa na Enel. Quase 55 milhões de multa. Mais lá na frente, em outra oportunidade, eu vou colocar aqui para vocês, inclusive, que essas multas foram reduzidas pela ANEEL, porque nós somos uma instância, né, a ACE estabelece as multas, e a ANEEL é uma instância recursal. A Enel recorre e pode alterar esses valores. Esses valores foram alterados. Só deixando aqui mais uma vez registrado também uma informação trazida pelo presidente, que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem 5 funcionários para fazer a fiscalização de todas as concessionárias do Brasil. A gente vê o tamanho do problema que a gente está enfrentando no país inteiro. Então, assim, vejam bem, nos últimos 5 anos, tem na última folha que eu entreguei para os senhores, nos últimos 5 anos, desde 2018 até 2023, a ACE já aplicou 54.878.592,21. Só no ano de 2023, nós aplicamos 23.347.000 reais. Então, desses 58 milhões, como eu falei anteriormente, tem um recurso para a ANEEL. A Enel tem uma instância recursal. E a ANEEL, desses 54 milhões e pouco, quase 55, baixou para 30 milhões 900 e pouco. Ou seja, o que a ACE aplicou, a ANEEL baixou lá nas decisões deles, nos julgamentos deles, né? Então, de 50, repetindo, de quase 55 milhões, baixaram para mais ou menos quase 31 milhões. Então, também aqui tem um quadro
que é que a Enel já pagou. A Enel já pagou desse valor de 30 milhões que a ANEEL baixou, já pagou 26 milhões. Já foi pago 26, isso nos últimos 5 anos, deputado Guilherme. Primeiro, houve uma interferência na fala do senhor presidente da ARCE, e que foi feita essa interferência foi feita pelo deputado estadual Guilherme Landim. Guilherme Landim é o relator dessa CPI. E o fato de a ANEEL reduzir valores de multas, isso é muito natural, não é nenhuma excrescência. Se ela ela está funcionando como uma agência revisora, ela pode fazer. É a mesma coisa de um juiz, numa ação civil qualquer, adotar uma decisão, ou no crime, estabelecer, por exemplo, uma pena de 6 anos de reclusão para algum condenado, ele recorre ao tribunal e o tribunal pode reduzir essa pena a apenas 1 ano e 2 meses, ou a 2 anos, 3 anos. Isso é natural. O fato é que, na verdade, a Coelce, o Enel, ela está sujeita plenamente à ANEEL. A fiscalização aqui da ARCE é só com relação à questão administrativa, e ela parece que não tem se havido bem nesse campo. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Ceará é o primeiro colocado no ranking de competitividade entre os estados do Nordeste. Este ranking que é feito pelo Centro de Liderança Pública. Em colocação nacional, aqui o estado está em 12º lugar. Entre as 10 categorias que este ranking analisa, dentre segurança pública, mercado de trabalho, no quadro geral, o Ceará se destacou apenas em 2 em boas colocações, que foi em educação no 4º lugar e gestão fiscal em 6º. O texto base da minha reforma eleitoral é aprovado pela Câmara Federal. Foram 367 votos favoráveis e 86 contrários. Esses destaques podem mudar trechos da proposta. Os destaques serão votados nesta quinta-feira. Deputado lamenta perda de área cearense para Pernambuco e quer revisão de recenseamento do IBGE. De acordo com Marcos Sobreira, quando foi retirado uma faixa de 1.000 habitantes das localidades, houve uma queda no repasse do Fundo de Participação dos municípios de Salitre e do município de Araripe, tirando recursos dessas 2 prefeituras. O deputado de Assis Diniz comemora anúncio de 10 bilhões de reais para prefeituras e critica a politização do tema por bolsonaristas. Aqui no Ceará, segundo afirmou, o deputado, o prejuízo foi da ordem de 3 bilhões. No compromisso do presidente Lula de repassar 10 bilhões às prefeituras, de Assis ressaltou a participação do líder do governo na Câmara Federal, o cearense Zé Guimarães, que recebeu os prefeitos e se comprometeu em levar as demandas deles ao chefe do Poder Executivo Central. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre educação. USP, Unicamp, Unesp e UFRJ estão entre as 10 melhores universidades da América Latina. Segundo especialistas, levantamentos têm indicadores importantes, mas devem ser vistos com ressalvas. Mudanças metodológicas e peculiaridades regionais podem influenciar neste resultado. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre os ataques golpistas que o Supremo julga os atos do dia 8 de janeiro. Essa análise da primeira ação penal recomeça hoje com o voto de Cristiano Zanin. Esse julgamento teve voto já de Alexandre de Moraes por condenação do réu a 17 anos e também de voto de Nunes Marques.
Agora, com os destaques da Folha de São Paulo, temos em principal destaque a coluna de Mônica Bergamo, que fala que Bolsonaro defende que o Partido Liberal, seu partido, tenha candidato em São Paulo e que faça aliança com Nunes no segundo turno. E sobre reforma ministerial que deixa sequelas e desgasta Padilha na Esplanada e também na área do Centrão. Bom, está acontecendo, neste momento, mais uma sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E está lá prestando depoimento, esclarecimentos, ou seja lá o que for, o general Gustavo Henrique Dutra. Ele é ex-comandante militar do Planalto e está falando com detalhes sobre aquele célebre acampamento que existiu lá nas cercanias da área militar em Brasília e de onde teriam saído os vândalos que cometeram as atrocidades do dia 8 de janeiro nas sedes dos 3 poderes da República: Legislativo, Executivo e Judiciário. Voltaremos ao tema, porque nesse instante vamos fazer o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Há uma certa preocupação de petistas, daquele grupo tradicional, com o grupo de auxiliares do governador Eumano de Freitas, lá no Palácio da Abolição. Para aqueles petistas, os tradicionais, a grande maioria de auxiliares de Eumano, a grande maioria, é de pessoas ligadas ao ex-governador Camilo Santana, hoje ministro da Educação, cujo primeiro objetivo dos seus aliados é o de manter em evidência o governo passado, pouco importando o resultado da administração de Eumano. Eles admitem e sonham com a possibilidade de o governador abrir os olhos no início do próximo ano, quando da delineação do quadro político nos 184 municípios cearenses, a partir de Fortaleza, o maior colégio eleitoral do Estado, onde os posicionamentos de Eumano, governador, e Camilo, ex-governador, esse posicionamento é diametralmente oposto. Eumano é defensor da candidatura de Luiziane, PT tradicional e grande amigo. E Camilo não gosta de Luiziane, não quer a candidatura dela e é defensor de uma possível candidatura do deputado Evandro Leitão, mesmo que seja por outro partido, porque se for no PT, Luiziane vai para as prévias com quem quer que seja. E aí o PT não votará em filiado novato para ser candidato a prefeito de Fortaleza. Agradecendo a honrosa audiência dos nossos telespectadores e internautas, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!